Senhora Presidente, cumprimento o professor Miguel Oliveira e Silva e os restantes membros do Conselho Nacional de Ética. Bom, eu queria, em primeiro lugar, saudá-los pela vossa intervenção aqui e dizer que, de facto, é preciso separar aqui o que é diferente. É verdade que houve reações sem leitura do parecer, não foi o nosso caso, que até demorámos a intervir neste processo porque nos parecia estranho que a questão estivesse posta nos termos em que foi publicitada e procurámos ler primeiro. E depois, no tempo próprio, fizemos a crítica que entendemos justa e que, enfim, e que voltarei a expressar aqui com toda a frontalidade. Devo dizer também que penso que, não legitimando leituras apressadas, e digo isto com toda a franqueza, as declarações do Sr. Presidente do Conselho as primeiras declarações puseram o tema num ponto um pouco diferente do que aquele que o relatório de facto considerava. Eu tenho que dizer isto também com toda a franqueza, porque sem que isto sirva de justificação a quem reagiu falando do parecer, mas tendo em conta apenas as declarações do Sr. Presidente do parecer, isto não serve de justificação, é preciso ler o parecer, mas de facto houve digamos, uma abordagem um pouco diferente. Depois, agora quanto ao parecer propriamente dito. Bom, nós, enfim, ninguém discute que não há, nem nunca haverá, recursos infinitos, nem no socialismo. Agora, o que não pode haver é uma limitação, isto não é nenhuma piada, é mesmo a sério. O que não pode haver é uma limitação pré-definida. E, como a própria apresentação que aqui foi feita nos diz, este parecer é pedido pelo Governo, não vou agora qualificar, deixaremos isso para o debate com o Governo, qual é a intenção do pedido, mas é feito num contexto e numa determinada circunstância. E a circunstância conta, como foi ali, aliás, referido. Ora, o que eu penso que é especialmente criticável é que o parecer assuma como elemento base da sua análise o memorando da Troika e a exigência da redução e da escassez. E isso é que me parece o ponto mais censurável. Porque é evidente que, quando se parte deste pressuposto, as conclusões a que se chega serão sempre num sentido de limitação. Isto é, dito de outra forma, as conclusões podem ser legítimas se partirmos deste pressuposto, mas, do nosso ponto de vista, são ilegítimas porque não se pode partir deste pressuposto e porque, tal como o Tribunal Constitucional não se pode deixar condicionar na análise da Constituição pela existência de um memorando, de um acordo ou o que quer que seja, também no nosso entendimento, um Conselho Nacional de Ética não pode avaliar as questões éticas que lhe são colocadas, deixando-se condicionar ou tomando como pressuposto um memorando que, para uma parte da sociedade portuguesa, é totalmente ilegítimo. E eu não estou a pedir com isto e a dizer que a obrigação do Conselho seria rebelar-se contra o memorando. Não é isso. Mas tê-lo como pressuposto, como me parece que tem este parecer, é evidente que conduz a conclusões, do nosso ponto de vista, não podem deixar de estar inquinadas pela origem que têm. Depois, vamos lá ver, é preciso não confundir também aqui outra coisa. Às tantas, neste debate, aparecem intervenções em defesa do parecer que dizem que há utilizações de recursos que são desproporcionadas, que não são adequadas, procurando confundir uma coisa que é censurável e que não precisa de nenhum parecer do Conselho Nacional para ser declarada, que são as situações, por exemplo, de obstinação terapêutica ou outras desta família. Ninguém está a discutir isso. Não é preciso nenhum parecer do Conselho Nacional para concluirmos que não se deve fazer isso, não é? Com, de facto, situações de limitação de acesso aos cuidados. E eu acho que essa questão não pode deixar de ser também assinalada. Depois, a questão do racionamento implícito e de torná-lo explícito.
Bom, em primeiro lugar, eu acho que hoje há um racionamento totalmente explícito e visível, não é invisível. Hoje nós vemos notícias, uma base quase diária ou pelo menos semanal, de negação de acesso a medicamentos, a tratamentos, a cirurgias, a médico, a enfermeiro, em todo o país. Não tem nada de implícito. É totalmente explícito. O que não se pode é legitimar essa realidade, do nosso ponto de vista. E não se pode aceitar que a solução seja, dado que há limitações e mesmo questões básicas não são asseguradas, vamos então encontrar critérios para que, havendo limitações mesmo em relação a questões básicas, as limitações sejam distribuídas da melhor forma possível. E esse ponto de partida é que nós não podemos aceitar. E penso que é esse o ponto de partida do parecer do Conselho e, portanto, é por isso que discordamos deste parecer. Porque eu penso que um parecer deste tipo não devia assumir a redução, a escassez, o memorando como enquadramento, não devia responder à pergunta como reduzir, ou qual a melhor forma de reduzir, qual a forma mais justa de reduzir, mas devia responder à pergunta como garantir. Como garantir que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, aos cuidados e aos tratamentos de que necessitam e não partir do princípio da aceitação da escassez. Muito obrigado. Sra. Presidente, cumprimento novamente os membros do Conselho. Vamos lá ver, eu acho que não devemos falar do que não está aqui em discussão. Quer dizer, podemos falar, mas é outro assunto. Não está aqui em discussão o condicionamento de decisões em matéria de medicamentos que existe no nosso país e, aliás, noutros países da Europa pela indústria farmacêutica. Isto não está aqui em discussão. Deve ser combatido. E há muitos exemplos disso. Ainda me lembro há uns anos, quando se gerou um pânico mediático a propósito de um suposto surto de meningite entre as crianças, que depois se veio a verificar, aliás, com participação de um clínico, de um médico, na televisão, com muitas entrevistas, que depois se veio a verificar que se destinou a escoar um lote de vacinas para a meningite cuja validade estava a terminar. Portanto, nós sabemos de como é que essas coisas se fazem, mas não é isso que está aqui em discussão. Isso tem que ser combatido, não é preciso nenhum parecer. Não é preciso nenhum parecer. Como não está aqui em discussão o combate ao desperdício, como não está aqui em discussão os conflitos de interesses, que têm que ser expostos. Têm que ser, não direi denunciados. Toda a gente tem que declarar os seus interesses quando tem intervenções que condicionem a tomada de decisões políticas ou com impactos financeiros. Completamente de acordo com isso. O problema que está aqui é outro, e eu não vou ultrapassar a fronteira, que penso que não deve ser ultrapassada, de estar aqui a dizer o que é que eu acho que o Conselho devia dizer. Isso é uma competência do Conselho. Concordemos ou não, o Conselho chegou às suas conclusões, chegará a outras noutros momentos. É assim mesmo. É assim que funcionam estas instituições. Mas penso que temos o dever de alertar para o resultado que determinadas conclusões pode ter pelo aproveitamento que alguns farão dele. Eu sei que há uma citação a partir de um trabalho do professor Pita Barros, mas não é a citação que me preocupa, é que todo o parecer, e isso foi aqui explícito por parte do Dr. Rosalvo de Almeida, todo o parecer assenta nessa ideia. Que é preciso reduzir, que é preciso limitar determinados gastos. E isso é que é preocupante do meu ponto de vista. Porque o que nós temos em causa neste momento, quer dizer, o Conselho, na minha opinião, e sem me querer imiscuir, não pode ignorar a utilização que pode ser feita das suas conclusões, independentemente da sua legitimidade. E, no momento em que vivemos, e com esta contextualização, a utilização que pode ser feita das suas conclusões, e eu direi que é essa que o Governo quer utilizar, mas isso quer retirar, mas essa já não é uma responsabilidade do Conselho, é no sentido de nivelar por baixo os cuidados prestados.
É no sentido de negar cuidados necessários e mesmo essenciais. Isso é que é extremamente preocupante neste momento. Eu não vou entrar aqui na discussão do racionar e do racionalizar, mas talvez pudesse terminar sintetizando, dizendo assim. É que já passa dos 3 Vou já terminar, Sra. Presidente. Neste momento, a proposta de racionalizar a injustiça que existe corresponde a um racionamento na justiça no acesso aos cuidados de saúde. Isto é, dizer só há isto, vamos distribuir isto e aceitamos que este seja o patamar de discussão, significa dizer às pessoas que não têm os direitos que deviam ter em matéria de acesso à saúde. Muito obrigado.